Muito bem, pessoal. Vamos agora corrigir algumas questões sobre o direito tributário, para ver se o assunto ficou realmente bem compreendido. Pessoal, a primeira questão envolve o conceito de tributo. O conceito de tributo, de acordo com o Código Tributário Nacional, ele está no artigo 3º. E eu fiz um esquema justamente desmembrando as características desse conceito, porque é uma ou umas delas que são alteradas nas questões, como a gente vai ver. Então, o tributo é uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito, não é uma multa não é um tributo, instituído em lei, cobrada mediante atividade administrativa penalmente vinculada. Essas são as características desse conceito. E olha como é que eles podem cobrar em prova. Eles trazem 4 conceitos parecidos e perguntam qual que está certo. Vamos fazer a leitura como tu faria na prova. Letra A. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Sim. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir? Sim. Por obrigação principal ou sanção de ato ilícito? Não, porque o tributo não é uma sanção de ato ilícito. A letra A está fora. Letra B. Toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou serviço ad valorem? Não, é em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir. Então, a letra B já ficou errada também. Letra C. Toda prestação pecuniária voluntária. Não é voluntária, é compulsória. Está errada a letra C. A letra D traz corretamente o conceito que está no artigo 3º do CTN. E é assim que eles vão perguntar em prova. Por isso, você deve lembrar sempre as características do tributo. Vamos ver mais uma questão. No CTN, o tributo é definido sob o ponto de vista do direito tributário, enquanto na Lei Federal 4320, ele é definido sob o ponto de vista do direito financeiro. Muito bem. E essa questão ela é um pouco mais difícil, porque ela exige que tu conheça os dois conceitos. O conceito do CTN, e sob o conceito do CTN, a gente acabou de ver o tributo no artigo 3º, na questão anterior. Sobre o conceito da Lei 4320, no seu artigo 9º, a gente tem o conceito do tributo como uma receita. Porque no direito financeiro se estudam as receitas e as despesas. E para a Lei 4320 de 64, como está aqui na letra D, tributo é uma receita derivada instituída por entidades de direito público, compreendendo imposto, taxa e contribuição, nos termos da Constituição e das leis vigentes, destinando-se o seu produto para custear atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. É isso. Esse é o conceito que está lá na Lei 4320. A letra A, ela está errada porque diz que o tributo seria instituído e cobrado na data do seu vencimento. Não é. Esse conceito não está previsto lá no CTN, naquele conceito que a gente viu antes. A letra B diz que tributo é uma modalidade de imposto. Na verdade, é o contrário. O imposto é uma modalidade de tributo. Os tributos podem ser impostos, taxas e contribuições, ou empréstimo compulsório. O imposto é uma das modalidades, não o contrário. Na letra C diz que o CTN é receita originária. Não. De acordo com a Lei 4320, o tributo é uma receita derivada. Então a letra D ficou a única correta. Na letra E, eles trazem o conceito também de uma prestação originária. Não, é uma receita derivada o tributo. Então a letra D vai ser a correta, com base no artigo 9º da Lei 4320. A terceira questão, ainda sobre esse conceito, uma questão um pouquinho mais fácil, pergunta: são características do tributo exceto? É instituído mediante lei ordinária em regra? Pois é, isso a gente não comenta, mas ele é instituído em lei, é o que diz lá no artigo 3º. Quando algo é por lei, eu entendo que é uma lei ordinária. Tem alguns casos que a Constituição Federal diz que tem que ser por lei complementar, mas, regra geral, ele é como lei ordinária. A letra A está correta. É uma prestação pecuniária obrigatória e não sancionatória, não é sanção de ato ilícito, tá certo?
Trata-se de receita originária do Estado. Não, de acordo com a Lei 4320, é uma receita derivada, não é originária, não. O pagamento pode ser realizado em moeda ou cujo valor nelas possa exprimir? Sim. A cobrança de fiscalização ocorre mediante atividade administrativa em caráter vinculado? Também. A letra C é a única mesmo que está incorreta acerca do conceito de tributo. Questão 4. José Sonival estava estudando direito tributário quando passou a analisar o conceito de tributo previsto no CTN. Ao analisar esse conceito, o José Sonival descobriu diversas características. E aí tu vai marcar qual que está errada aqui. Letra A, tributo constitui sanção de ato ilícito. Não, tributo não constitui sanção de ato ilícito. Uma multa não é um tributo. A letra A é a incorreta. Todas as outras são aquelas características do tributo que estão no conceito do artigo 3º. Então viram que de várias formas a banca pode perguntar sobre o conceito de tributo. Vamos lá. Questão 5. Conforme o direito tributário, assinale a alternativa correta. Para o CTN são tributos apenas os impostos e as taxas. Isso é interessante. Para o CTN, Código Tributário Nacional, que foi editado antes da Constituição Federal atual, nós temos 3 espécies de tributo: imposto, taxa e contribuição de melhoria. A Constituição Federal vai trazer outras, como as contribuições sociais e o empréstimo compulsório. Mas para o CTN são tributos apenas imposto, taxa e contribuição de melhoria. Então a letra A está errada, porque faltou a contribuição de melhoria de acordo com o CTN. Letra A não pode ser a resposta. Letra B, as taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição. Exatamente. Esse é o conceito de taxa. Nós temos que pagar uma taxa quando o poder público nos coloca um serviço público à nossa disposição ou quando ele está exercendo o regular poder de polícia. É esse o conceito de taxas, diferentemente do imposto, porque o imposto não tem nenhuma contraprestação vinculada. A taxa possui. Letra C. Imposto é o tributo instituído para fazer face ao custo de obra pública. Não. Esse imposto não é um imposto, na verdade. Esse tributo é a contribuição de melhoria. Então, o poder público faz uma obra pública que valorizou imóveis, ele pode instituir contribuição de melhoria, não imposto. Até porque o imposto ele é desvinculado de qualquer atuação estatal. A letra C está errada. Letra D. Para o CTN, os impostos têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. Não, isso é o fato gerador da taxa. Então, a letra D também está errada. A letra B é o nosso gabarito nessa quinta questão. Questão 6. Caio estava estudando direito tributário com Marcela. Viu que coisa boa, todo mundo estudando e se divertindo com o direito tributário? Aí o Caio e a Marcela estão estudando quando surgiu uma dúvida. Qual seria o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal? Pessoal, o fato gerador é algo que acontece que faz com que eu tenha que pagar um tributo. A taxa é um tributo que depende de uma contraprestação. Porque qual é o fato gerador da taxa? É o exercício do poder de polícia pela administração pública ou a prestação de um serviço público. E aí a administração pública presta um serviço e me cobra por ele. Tranquilo, esse é o conceito de taxa. E qual é o tributo que o fato gerador independe de qualquer atividade estatal específica? É uma situação que o Estado me cobra e não me dá nada em troca. O que é isso? É o imposto. É o imposto. E às vezes a gente tem mania de reclamar que a estrada está esburacada e as pessoas dizem, estou pagando IPVA e as estradas estão esburacadas. Só que tu não paga IPVA para as estradas não estarem esburacadas. Não é para isso que serve o IPVA. Na verdade, não existe uma contrapartida pelo IPVA. O poder público institui o IPVA de quem tem um veículo. Não quer dizer que é para manter as vias em bom estado. Porque o imposto ele é desvinculado de qualquer atuação estatal específica. E é isso que nós temos no conceito de imposto.
Então, por que tem IPVA? Por que tem IPTU? São fontes de arrecadação. São fontes de arrecadação que o poder público cria. É isso que é um imposto. Letra E é o nosso gabarito na questão 6. Questão 7. A exação cobrada em razão da concessão pelo poder público de uma autorização para construir em determinada área tem natureza jurídica de... Pessoal, aqui é necessário entender do que o enunciado está falando para poder acertar a questão. Exação cobrada em razão da concessão de uma autorização para construir. Vamos pensar. Eu quero construir no município. Eu quero fazer uma obra. O que eu preciso? Eu preciso de uma autorização da prefeitura. O que é essa autorização que a prefeitura dá para que eu possa construir? É o exercício do poder de polícia. E pelo exercício do poder de polícia, nós vamos pagar uma taxa. Por isso é letra A a resposta. Essa questão não é fácil, porque o enunciado não é muito claro. Mas o que está no enunciado é o exercício regular do poder de polícia. E o exercício regular do poder de polícia, a gente paga uma taxa. Letra A é o gabarito. Questão 8. Tomando com base o CTN, analise as afirmativas e depois vamos ver qual que está correta. Primeiro, imposto é tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Exatamente. O imposto é desvinculado de qualquer atuação. Segundo, as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Se parasse aqui, estava certo. Mas a questão continua e diz, podendo ter base de cálculo ou fato gerador idêntico ao imposto. Não. Não. Não é possível que a taxa tenha como base de cálculo ou como fato gerador o mesmo de um imposto. Então, se existe um imposto chamado IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, que é calculado sobre o valor venal do imóvel, eu não posso, o município não pode instituir uma taxa sobre a propriedade com a base de cálculo sendo o valor venal. Não pode. Não pode uma taxa copiar o que já é tributado por imposto. Porque senão, sobre uma mesma situação, sobre o mesmo fato gerador, a gente ia pagar duas vezes, um imposto e uma taxa. Não pode. Não pode, certo? Não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico ao de imposto. Então o número 2 ficou errado por isso. E terceiro, os impostos de produtos industrializados, IPI. O IPI, como a gente viu, é um imposto federal, um imposto da União. Os impostos de veículos automotores são dos estados e do Distrito Federal, o IPVA, sim. E o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, é dos municípios. Está tudo certo. A gente montou aquele esquema com todos os tributos, com todos os impostos, né, vendo quais são federais, estaduais e municipais. Está tudo certo aqui na terceira. Então, letra C, o gabarito. A 1 e a 3 estão corretas nesta questão. Vamos adiante, questão 9. Nos termos do Código Tributário, acerca dos tributos, é correto afirmar. Vamos ver. Imposto é tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação dependente. Não, é uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. A letra A está errada. Letra B. Taxas cobradas pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios, no âmbito das suas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Divisível. Porque o serviço público que seja indivisível, eu não consigo mensurar quanto que cada um usa. E aí eu não posso cobrar taxa. Como, por exemplo, a iluminação pública. Não é possível taxa de iluminação pública, porque a iluminação pública não é um serviço público específico e divisível.
O serviço público, para ser remunerado por taxa, tem que ser específico e divisível. Por isso, a letra B também está errada. Letra C, conceito de poder de polícia no CTN. Considera-se poder de polícia atividade de administração que, limitando ou disciplinando um direito, interesse ou liberdade, regula a prática de um ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público relacionado concernente à segurança, higiene, costumes, disciplina, produção e mercado, ao exercício de atividades econômicas que dependem de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. É o conceito de poder de polícia dentro do CTN. É a nossa resposta. E o exercício regular desse poder de polícia gera o direito à cobrança de taxa. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Letra D está errada. Letra E, natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da obrigação, sendo relevantes para qualificar a destinação legal do produto. Não, são irrelevantes para qualificá-la, a destinação do produto. Até porque nós temos o princípio da pecúnia non olé, que o dinheiro não tem cheiro. Então não importa o que vai ser feito com o produto, qual é a destinação. Se existe um produto, sobre ele em si existe um imposto, um tributo que vai ser cobrado. E é irrelevante para qualificar a destinação legal. Então isso ficou letra C aqui na questão 9. Vamos ver mais uma? Questão 10. VOF. Vamos ver. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, certo? Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, certo? Que não constitua sanção de ato ilícito, certo? Instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Perfeito! Tudo certo aqui. Segundo, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la, tanto a denominação e demais características quanto a extensão legal. São irrelevantes. Por isso a segunda está falsa. Terceiro, tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. É o conceito do CTN. Na Constituição, nós vamos identificar 5 espécies tributárias. No CTN, Código Tributário Nacional, essas 3. Tá certo. Então ficou letra B, o nosso gabarito, na questão 10. Muito bem, eu sei que está divertido, mas vamos fazer uma pausa e no próximo vídeo eu venho corrigir as outras questões.